O meia Léo Senna, que não continuou o seu tratamento no Goiás, foi oferecido a outro clube aqui do futebol brasileiro e recusado, agora nesse começo de temporada. No vídeo de hoje traz um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto, por que ele não continuou os seus treinamentos aqui no maior do Centro-Oeste, além disso comentar a situação de um outro garoto das categorias de base, o jovem Cauã, que fez a sua estreia no profissional nessa temporada de 2023 como titular diante o Grêmio Anápolis. Já havia se destacado na Copinha e até quando vai o seu contrato também aqui na Serrinha. Além disso, falar sobre um outro atacante que está livre no mercado e foi, no caso, sondado pelo Goiás, uma consulta da direção esmeraldina também no finalzinho do ano passado, o Guilherme Bissoli, 24 anos de idade apenas, um dos artilheiros do Brasileirão do ano passado com a camisa do Avaí, não vai continuar no Furacão, que busca um novo clube para o atacante. Será que o Goiás pode contar com mais outro centroavante para 2023? Existe sim essa possibilidade. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, vou deixar a análise do pós-jogo de ontem contra o Grêmio Anápolis, essa vitória por 3-0, as minhas impressões também na tela final e o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida aí no seu veículo por apenas R$11 nesse comecinho de semana. Eles que têm 4 unidades espalhadas, 5 unidades, melhor dizendo, por Goiânia e região, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde, uma ali também no Jardim América e no setor Leste Vila Nova. Além de outros diversos serviços para o seu veículo, como por exemplo, polimento cristalizado, limpeza de estofados, iluminação e muito mais, O Brasil Lava Rápido, nosso parceiro aqui do canal, o link também do Instagram deles no primeiro comentário fixado. Bora dar início no nosso vídeo de hoje para falar sobre a situação do meia Léo Senna, 27 anos de idade, uma informação importante, vinda lá de Campinas, que ele foi oferecido ao Guarani e recusado nesse começo de temporada. Vale lembrar que o Léo Senna teve aquele seu retratamento aqui no Goiás, muito por conta de um problema no coração, uma miocardite. Desta forma, ele iria retornar aqui para o clube esmeraldino, onde faria alguns exames e também melhorando paulatinamente com o auxílio do Sérgio Rassi e treinando dentro das dependências do Goiás. Até mesmo, por exemplo, ele foi inscrito no Campeonato Brasileiro do ano passado para dar sequência nesse seu tratamento e, se desse tudo certo até a reta final, quem sabe até mesmo fazer algumas partidas pelo maior do Centro-Oeste. Entretanto, a informação do André Rodrigues, até mesmo existia essa possibilidade. Caso ele fizesse 7 jogos até fevereiro desse ano, o seu contrato automaticamente iria renovar até dezembro do ano. Ele não ficou, tanto é que rescindiu o seu contrato ainda no final do mês de outubro do ano passado aqui no maior do Centro-Oeste. E essa informação lá do André Rodrigues, que garantiu que ele não foi treinar mais do que 2 ou 3 vezes no Goiás. Não fez aquela rotina que se esperava dele, não só com o Dr. Sérgio Rassi, para essa melhora também no seu coração, entender exatamente essa situação e a solução para a continuidade na sua carreira, mas também o seu preparo físico, já que o Léo Senna não atua desde a temporada de 2020 lá no Spezia da Itália. E essa informação agora foi confirmada pelo superintendente de futebol do Guarani, o Rodrigo Pastana, em uma entrevista lá em Campinas, à Rádio Brasil, ainda nesse comecinho do mês de fevereiro. Ele garantiu que não foi aprovado essa avaliação do staff bugrino, não foi para frente essa história do volante Léo Senna, ex-Goiás, oferecido ao clube que vai disputar, por exemplo, a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa informação também foi confirmada pelo Marcos Luiz, da Rádio Central, que o volante Léo Senna estaria na mira do Guarani. Muito obrigado aí também a rapaziada. Fica aí a questão também, por que o Léo Senna não quis se recuperar aqui no Goiás. É óbvio que ele é lá de São Paulo, da capital mesmo, mas assim, se já tinha um ambiente aqui no Goiás todo ao seu favor, e também esse cronograma para o seu tratamento dessa miocardite no seu coração, obviamente, aqui dentro do maior do Centro-Oeste, porque que ele seria agora negociado com o Guarani. Fica meio sem lógica também essa história, que ainda não teve tantos detalhes a respeito do seu desfecho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação do Léo Senna. Fica difícil da gente entender como tinha tudo em andamento. O cara só apareceu lá no Goiás 2 vezes e não deixou muitos esclarecimentos a respeito desse assunto. Fica difícil da gente criar qualquer tipo de juízo de valor sobre essa história.
Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre o jovem destaque no jogo de ontem contra o Grêmio Anápolis, o meio atacante Cauã. Apenas 17 anos de idade, por incrível que pareça, e uma grande personalidade, basicamente nem sentindo o jogo logo nos seus primeiros minutos. Já deu, por exemplo, um passe fenomenal com apenas 1 minuto de jogo, né? Ele que faz aquele lançamento na origem da jogada para o Sandri, que toca ali para o Diego Gonçalves, tenta a finalização, depois no rebote pega de esquerda e marca o primeiro para o Goiás. O Cauã decisivo nesse passe, não só, né, nessa jogada, mas também fazendo outras boas articulações no meio de campo, caindo principalmente na primeira etapa pelo lado esquerdo. É óbvio, né, sentindo também o primeiro jogo dele como profissional nessa temporada de 2023, já que, por exemplo, no ano passado ele participou de 90 minutos, né, deu inclusive uma assistência naquele jogo contra o Real Noroeste. Na Copa Verde, ele deu uma assistência para o gol do Brenner Culano de cabeça em uma cobrança de escanteio. Então, o Cauã já tem essa experiência no elenco principal e agora dentro dos jogadores principais, né, ditos titulares, diferentemente do que foi na Copa Verde do ano passado, com o ambiente mais cheio, por exemplo, no estádio da Serrinha, jogando e fazendo novamente uma boa atuação. Caiu um pouco de rendimento na segunda etapa, assim como todo o time do Goiás, que tirou bastante o pé, mas fica assim uma boa primeira impressão, novamente, uma segunda impressão, né, desse jogador que fez uma excelente disputa na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em uma posição diferente, eu diria que na Copinha, ele dos jogos onde ele participou como titular, no total, nessa edição, foram 7 atuações, com 1 gol marcado e outras 2 assistências. Apenas 2 dos seus 7 jogos foi como titular e fazendo a função de uma espécie de um segundo homem no meio de campo, né? Também é muito bom na marcação, por incrível que pareça, mesmo tendo uma boa batida na bola, uma boa técnica e também velocidade, é um cara que defende muito bem. E nesse jogo contra o Grêmio Anápolis ele ficou um pouco mais à frente do que o William Oliveira e também o Felipe, né, fazendo aquela espécie de um segundo volante, o Cauã caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. E a informação que é importante, né, confirmada lá pelo diretor de futebol do Goiás, o Eduardo Pinheiro, essa notícia também exclusiva aqui do Goiás News, o seu contrato vai até abril de 2024, né, jogador fazendo novamente boas partidas, não só no Sub-20, mas também nas suas 2 exibições como profissional até aqui no elenco de cima e deixando essa ótima impressão. Vai lembrar que o seu aniversário acontece no dia 16 de abril e tem já esse contrato longo com o Verdão, onde dá pelo menos um pouco mais de garantia. Entretanto, né, novamente fazendo uma boa atuação nesse Campeonato Brasileiro, já é bom a diretoria do Goiás agilizar essa história, assim como, por exemplo, houve a renovação do atacante Wendel. Acredito que a diretoria já está armando, né, um novo contrato com um salário ainda melhor para o jogador, que possivelmente ainda recebe aquela base do Goiás, né, de 2 mil, 3 mil no máximo mensal, certamente o Cauã fazendo por merecer suas boas atuações no elenco principal. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, dessa que pode ser uma grande joia surgindo aí nas categorias de base do Goiás. Na minha visão, merece sim uma sequência de jogos nesta reta final agora da primeira fase do Campeonato Goiano. Pode deixar também a sua opinião a respeito desse ótimo meio-campo. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre o atacante Guilherme Bissoli, que pertence ao Atlético Paranaense, fez uma baita Série A do ano passado com a camisa do Avaí, marcando no total 14 gols em apenas 32 jogos, né, com a camisa do clube catarinense. Não continuou por lá, retornou para o Atlético Paranaense, onde tem contrato até agora em dezembro de 2023, e essa informação agora mais recente, lá do canal do Jorge Nicola, garantiu que ele não está nos planos do Atlético Paranaense para a sequência do ano, e mais, né, está na lista de empréstimos para a sequência do ano. Vai lembrar que o Guilherme Bissoli, quando retornou para o Atlético Paranaense, saindo daquela boa fase no Avaí no final do ano passado, o Furacão não tinha já o interesse de contar com ele, mas tinha, por exemplo, uma boa visão, uma perspectiva para uma venda em definitivo, né, do atleta, que já chega na reta final do seu vínculo também em Curitiba. O Vasco foi um clube que sondou a sua situação, assim como a do Goiás, mas nenhuma proposta oficial de compra para o jogador, e agora o Atlético dando um passo atrás, para não ter que ficar ali com o atleta encostado, recebendo toda a quantia, topa liberar gratuitamente, apenas obviamente com a quitação dos seus salários mensalmente, né? Jogador que tem, como eu falei para vocês, 25 anos recém-completados agora no começo do mês de janeiro, 1,75 m, que foi sondado a sua situação pelo Goiás. Como naquele momento que o Goiás procurou ele, ainda lá no final do ano passado, o Atlético Paranaense só aceitava uma venda em definitiva do atacante. O Goiás naquele momento queria um empréstimo, assim também como se estendeu essa novela envolvendo o Matheus Peixoto. Existe sim essa possibilidade do Guilherme Bissoli chegar no Goiás, caso o Matheus Peixoto não seja aprovado essa sua recuperação dentro de campo mesmo, como ele vai fazer até no final, no máximo, né, nesse mês de fevereiro, aí sim em março ficando à disposição do técnico Guto Ferreira. Desta forma, aí a diretoria do Goiás iria buscar uma outra alternativa para a camisa 9. A ideia nesse momento é contar
com o Nicolas, Matheus Peixoto e também o Gabriel Novaes, recém-contratado do Red Bull Bragantino, para fazer essa espécie de um terceiro opção como centroavante. Na minha visão, acho que o Felipe Costa não vai continuar para a sequência do ano, e também o Pedrinho, que pode fazer essa função, jogou muito bem como um camisa 9 na copinha, mas acredito que ele possa ter mais possibilidades atuando pelas beiradas do campo, principalmente no lado direito, né? Então o Pedrinho também muito versátil, não vejo que com a chegada de 3 centroavantes poderia inibir as suas chances, mas 4, aí sim, o Goiás trazendo Matheus Peixoto, o Gabriel Novaes e o Nicolas, que já tem, e o Guilherme Bissoli, aí sim essa história não procede. Apenas se o Matheus Peixoto por algum acaso, né, não ser aprovado, enfim, não dá sequência nesse seu tratamento como é esperado pela direção do Goiás, pelo departamento médico, aí sim a diretoria do Verdão vai procurar um outro centroavante dentro do mercado. O Guilherme Bissoli, que também soma bons números na sua passagem pelo Atlético Paranaense, em 2021, por exemplo, foram 28 partidas com 7 gols marcados e 1 assistência. 2020 também 9 bolas na rede em 31 atuações, jogador que tem uma característica diferente, 25 anos de idade, apenas 1,75 m, diferentemente, por exemplo, do Matheus Peixoto, com quase 2 metros de altura. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação e o Atlético Paranaense colocando esse jogador na lista por empréstimos para a sequência do ano. Caso o Matheus Peixoto não viesse, se toparia chegar aqui o Guilherme Bissoli? Acho sim uma boa opção, mas entre um ou outro, eu acho que o Matheus Peixoto faz mais essa característica do técnico Guto Ferreira. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, o vídeo de ontem, onde eu falei sobre a vitória diante do Grêmio Anápolis por 3-0. O link do nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. E o nosso apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!